E aí, gente, tudo tranquilo? Bem, vamos para a segunda aula de estática, tá? Primeira aula nós falamos equilíbrio do ponto material, agora a gente vai falar em equilíbrio do corpo extenso, tá? Equilíbrio do ponto material que é um pontinho só, tá? Equilíbrio do corpo extenso é que ele tem dimensão. Então, ele no equilíbrio ele não pode ter movimento de translação e nem de rotação, ele não pode girar em relação ao ponto fixo, tá? Bem, e aí, nesse caso, a gente vai ter que entender o primeiro conceito chamado momento de força, momento escalar de uma força, ou também chamado de torque, tá? O momento escalar de uma força, na realidade, ela é uma grandeza vetorial. Mas como nós vamos estudar com forças coplanares, que pertencem ao mesmo plano, a gente não vai se preocupar com a parte vetorial, apenas com o valor numérico do momento de força, de torque, tá? No nosso curso a gente vai se preocupar com isso, porque as nossas forças são coplanares. Bem, o momento de força se deve à força aplicada em relação, né, a uma distância em relação a um ponto fixo. Esse ponto fixo nós vamos chamar de polo. Então tá olhando aqui, aqui tem uma porquinha, né? Ela está bem atarrachada e aí, né, bem apertada. Quando eu tento desatarrachar ela, não consigo, ela está muito apertada. Aí o que eu faço? Eu pego uma chave de boca, me afasto do ponto fixo, né, do polo, e giro. Aí eu consigo, né, apertar ou afrouxar a porca, né, sem problema nenhum, tá? A gente consegue fazer os dois movimentos, tá? É claro que vai depender do ângulo que eu vou aplicar, né, e do tamanho do braço, da distância que eu tenho, tá? Então, nesse caso aqui, o momento é dado por mais ou menos FD seno do ângulo. Normalmente a gente vai usar a força em relação ao braço com ângulo de 90 graus, seno de 91, tá? Então, mas a gente tem que saber que a fórmula é dada pelo seno. Se o ângulo for 30 graus, tem que trabalhar com seno de 30, com seno de 60 e assim por diante, tá? Bem, mais ou menos por quê? Porque eu posso adotar o sentido horário negativo, anti-horário positivo, ou vice-versa, não tem problema nenhum isso, tá? Bem, a força é dada em Newton, no sistema internacional, a distância é dada em metros, newtons vezes metros, tá? Então, esse sistema, ele é bem interessante como sistema aqui da porta, ó. Vou dar uma mostrada aqui para vocês observarem o sistema da porta, ó. O sistema da porta é bem interessante, ó. As dobradiças da porta trabalham como os polos, os pontos fixos, tá? A maçaneta da porta está o mais afastado possível do polo, das dobradiças, tá? Então a força que eu vou aplicar é pequena. Força é inversamente proporcional à distância. Se aumenta a distância, a força diminui. Então eu consigo abrir e fechar a porta com facilidade. Se a maçaneta estivesse aqui na metade, eu teria que fazer uma força o dobro do que eu faço aqui. Tá? É inversamente proporcional. Por isso que, de propósito, a maçaneta é colocada assim. E outra coisa, a maçaneta é perpendicular também, para eu não fazer uma força muito grande. Se eu inclinar aqui, eu vou ter que fazer uma força maior do que perpendicular, né? E aí eu trabalho com seno de 90. O nosso seno de 90 é quanto? É 1, tá? Bem, a gente ainda tem uma situação importante que é chamado momento binário, tá? O momento binário é um sistema constituído por duas forças de mesma intensidade e mesma direção, tá? Mas elas têm sentidos opostos e cujas linhas de ação estão a uma certa distância d entre si, tá? Distância entre elas. Então, por exemplo, o volante do carro. Eu tenho um ponto fixo, tenho duas forças, uma em cada braço, por isso que eu tenho que girar o volante, para fazer a curva, tem que estar segurando com as duas mãos, né, o volante. Eu faço uma força para cá e outra para cá. E aí, ó, é um momento binário. Quando eu abro a torneira, ó, com os dois dedinhos aqui, momento binário. Quando eu uso a chave, um momento binário, tá? Então, é igualzinho a porta giratória do banco. Eu estou saindo do banco, a pessoa está entrando. É um momento binário, tá? É um conjunto de duas forças, né, de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Então, aqui eu tenho um ponto fixo, tá? Eu tenho uma força sendo aplicada no ponto P, tá? De intensidade F. Eu trouxe a força para cá. Você repara que ela está ainda sendo aplicada perpendicularmente, seno de 91, né? E eu trouxe ela para cá. Essa distância daqui ao ponto fixo é D2. Agora eu tenho uma outra força sendo aplicada aqui, tá?
o Fzinho aqui, também com a mesma intensidade da outra, mas sentido oposto, tá? E a distância em relação ao polo é D1, tá? Então, a minha distância entre as forças é D. DE é a diferença entre D2 menos D1, tá aqui. Então, meu momento binário é o conjunto dessas duas forças. Então, eu estou adotando para cá, ele girando no sentido horário, né? Desculpa, sentido anti-horário. Está girando no sentido anti-horário, ó. Como se tivesse uma barrinha aqui, deixa eu botar aqui. E ele tivesse, ó, aqui é o ponto fixo. Ele estivesse girando assim, ó. Então, para D2, o sistema é sentido anti-horário. Então, ele é positivo. Para D1, distância D1, a outra força no sentido horário, negativo, tá? Então, tá aqui, F vezes D2, que é a distância total, menos, porque aqui está no sentido oposto, né, no sentido horário, menos F D1. Bem, D2 menos D1, botei em evidência, o F está aqui, é D. Então, momento binário, esse momento binário ele é positivo. Por quê? Porque o giro que ele dá no sentido anti-horário, né, a distância é maior do que no sentido horário. Então, com isso, o meu momento binário é positivo, tá? E aí a gente vai sempre trabalhar em cima dessas situações, da chave, né, que a gente segura e tem uma força para cá e outra para cá, o momento binário, né, a própria torneira quando a gente abre, momento binário e assim por diante, tá? Forte abraço, espero que tenham gostado dessa aula aí.